Flamengo ganha do Sport, ultrapassa o Palmeiras e assume a liderança do Brasileirão. Eu vou falar sobre isso, vou passar as atualizações sobre Jorge Carrascal, que se lesionou e preocupa bastante os torcedores. E vou falar também dos 6 desfalques que o técnico Felipe Luiz vai ter para o confronto contra o São Paulo. Então, galera, se vocês estão chegando agora, vem comigo, porque eu vou repassar tudo sobre o nosso Mengão para cada um de vocês. Bom, rapaziada, antes de falar da vitória maiúscula do Flamengo em cima do Sport, mas antes, galera, eu queria aproveitar esse momento especial e convocar a nação rubro-negra para apertar nesse botão, galera. Já aperta aí o botão, já se inscreve no canal. Até porque o nosso Mengão ganhou do Sport e assumiu a liderança. E eu também, rapaziada, eu tô com a meta de chegar aos 1000 inscritos antes do final do ano. E nesse exato momento, restam menos de 50 inscritos pra gente bater essa meta, galera. Ou seja, eu conto com todos vocês pra dar essa ajuda top e dessa moral. Pronto, galera, agora sim, vamos pro que interessa e deixa eu começar esse vídeo de hoje falando do jogaço de ontem, rapaziada, porque quem viu, viu, quem assistiu, assistiu, rapaziada. O Flamengo jogou no Maracanã contra o Sport, lanterna do Brasileirão, e simplesmente com o Maracanã lotado, rapaziada. O técnico Felipe Luiz já tinha convocado os torcedores rubro-negros para lotar o Maracanã, para empurrar o Flamengo, para apoiar o Mengão até o último minuto, rapaziada. E não foi diferente. Os torcedores foram pro Maracanã, apoiaram o Flamengo, cantaram e aconteceu, rapaziada. O Flamengo ganhou o jogo de 3-0. Porém, e entretanto, galera, foi o primeiro tempo ali que assustou os torcedores, porque primeiro tempo acabou com o Flamengo simplesmente tentando tudo e tentando de todas as formas, porém a bola não entrou, rapaziada, na rede. O Flamengo conseguiu empatar com o Sport, lanterna do Campeonato Brasileiro, no primeiro tempo de 0-0, ou seja, começou o segundo tempo, o técnico Felipe Luiz aproveitou o intervalo para conversar com os jogadores, rapaziada. Conversou com Samuel Lino, que entrou muito melhor no segundo tempo, conversou com Bruno Henrique, que já tinha perdido um gol cara a cara com o goleiro, que inclusive fez 2 gols no segundo tempo, e conversou com o Jorgian de Arrascaeta, que ali Arrascaeta consertou o seu pé e conseguiu fazer um golaço de falta, rapaziada. Ou seja, o Flamengo do primeiro tempo foi totalmente diferente do Flamengo do segundo tempo, que entrou com sangue nos olhos no segundo tempo, entrou para vencer a partida e conseguiu fazer simplesmente 3 golaços, né, rapaziada? Com o Bruno Henrique jogando bem, com Samuel Lino, rapaziada, aproveitando a oportunidade, como eu tinha falado aqui para vocês, que o técnico Felipe Luiz ia dar mais uma chance ali para aqueles jogadores que não vinham atuando bem. E ontem, rapaziada, a gente viu um Samuel Lino jogando melhor, a gente viu um Samuel Lino tendo ali mais oportunidades, tendo mais confiança, rapaziada. Foi no gol do Bruno Henrique, foi aquele passe ali simplesmente absurdo de Samuel Lino. Ou seja, a gente quer ver o Samuel Lino jogando bem, a gente quer ver o Bruno Henrique jogando bem. E ontem, rapaziada, foi o palco perfeito, com o adversário perfeito para o Flamengo ali ganhar confiança, rapaziada. O Flamengo ganhou o jogo, o Flamengo tomou a liderança do Palmeiras, que inclusive joga hoje, e que inclusive, rapaziada, temos que secar o Palmeiras, que vai jogar contra o Juventude fora de casa, rapaziada. Ah, Lucas, o Palmeiras ganha. Mas não é assim, rapaziada. É jogo após jogo. E o jogo de hoje contra o Palmeiras pode surpreender, rapaziada. O Juventude pode surpreender o Palmeiras. E o Flamengo, que já está na liderança, pode ali continuar na liderança caso o Palmeiras perda hoje, rapaziada. Como tudo não é flores, rapaziada. O Flamengo ganhou o jogo de 3-0. Jorge Carrascal entrou como titular, porém se lesionou, rapaziada. O Jorge Carrascal estava ali indo muito bem,
quando se lesionou e preocupa também bastante a torcida rubro-negra, mas eu vou repassar, galera, ó, as atualizações sobre o Jorge Carrascal, porque eu vi muita gente preocupada sobre o Jorge Carrascal, galera, que se lesionou e tinha muito torcedor rubro-negro ali, já falando, já se perguntando se ele iria jogar a final da Libertadores, galera. Porém, entretanto, rapaziada, ó, eu trouxe as atualizações sobre o Jorge Carrascal e eu afirmo pra vocês que são boas, galera, as notícias sobre o Jorge Carrascal. Olha só, Carrascal deve desfalcar o Flamengo por apenas 1 ou 2 jogos. O meia, que deixou o confronto contra o Sport ainda no primeiro tempo, não tem nenhuma lesão grave, galera. De acordo com a apuração do repórter, da repórter Mônica Alves, Carrascal deve desfalcar o Flamengo por apenas 1 ou 2 jogos. O meia deixou o confronto contra o Sport ainda no primeiro tempo e passou por ressonância magnética que não apontou nenhuma lesão grave, galera. Ou seja, a situação de Jorge Carrascal não é das piores, né, galera? E ele pode ficar de fora do jogo contra o São Paulo e de outro jogo ali no Brasileirão, galera. Porém, entretanto, como tinha muito torcedor se perguntando se ele iria jogar a final da Libertadores, eu afirmo pra vocês que não só o Jorge Carrascal vai jogar a final da Libertadores, como o Pedro também vai jogar a final da Libertadores, galera. Só pra tranquilizar os corações de todos vocês, torcedores rubro-negros. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, já que eu tô falando de lesão, rapaziada, já que eu falei que o Jorge Carrascal se lesionou ontem, deixa eu passar as informações sobre o Jorginho, galera, porque a informação que eu tenho é que o Jorginho sofreu uma lesão, galera, que preocupa, galera, querendo ou não, quando se trata de lesão, preocupa. E olha só nessa informação que eu trouxe pra vocês, porque o Jorginho não jogou ontem e sofreu uma lesão, olha só. O Flamengo comunicou na noite deste sábado, galera, que o Jorginho tem uma lesão muscular na coxa direita. Por isso, o volante estaria fora, né, galera, do confronto contra o Sport no Maracanã. E preocupa a torcida rubro-negra às vésperas da final da Copa Libertadores da América. O meia realizou exame de imagem que apontou uma lesão muscular na coxa direita e segue o planejamento de recuperação estabelecido pelo departamento médico do clube, informou o Flamengo em boletim médico divulgado ainda neste sábado, galera. Mas não para por aqui não. A informação continua. Bora lá. Inicialmente, o departamento médico do Flamengo não considera a lesão do Jorginho como um problema visando a final da Libertadores. Contudo, a tendência é que o jogador fique de fora de alguns jogos, ou seja, baixa importante para o time de Felipe Luiz na sequência do Brasileirão. Ou seja, né, rapaziada, a informação que eu tenho para vocês é que o Jorginho sofreu uma lesão na coxa direita, mas pelo fato, galera, da sequência de jogos que o Jorginho vinha jogando do Flamengo, o Jorginho vinha jogando no Brasileirão, o Jorginho se esforçou bastante, tanto no jogo contra o Estudiantes e principalmente no confronto contra o Racing, rapaziada. Era óbvio que o Jorginho ou qualquer outro jogador que vinha jogando que vinha jogando essa sequência de jogos, rapaziada, uma hora ou outra iria se lesionar. Ou seja, nessa situação, o Jorginho se lesionou e pode ficar de fora ali, pode desfalcar o Flamengo nos jogos ali, no Brasileirão, principalmente nos jogos contra o São Paulo e em outros jogos ali, bastante importante, galera. Mas a notícia boa, por um lado aqui, o Jorginho vai jogar a final contra o Palmeiras, o Pedro vai jogar a final contra o Palmeiras e o Jorge Carrascal vai jogar a final contra o Palmeiras. Fora isso, galera, é uma notícia ruim porque o Jorginho é bastante importante, é peça fundamental para o técnico Felipe Luiz no decorrer do Brasileirão. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Mengão, as notícias hoje ali, apesar da vitória do Flamengo contra o Sport, de que o Flamengo assumiu a liderança do Brasileirão, fora isso, galera, ó, as notícias não é tão boa, porque a gente teve uma baixa de Jorge Carrascal, que vai pegar pelo menos 2 jogos, a gente teve uma baixa em Jorginho, que também vai ficar de fora de alguns jogos do Brasileirão, e a gente vai ter ali, pelo menos, rapaziada, 6 desfalques no confronto contra o São Paulo, no próximo jogo, né, rapaziada, fora de casa. E olha só, quem são esses jogadores? Dá uma olhada. O Flamengo pode ter pelo menos 6 desfalques para enfrentar o São Paulo fora de casa.
Pedro, rapaziada, que não vai jogar, Cebolinha lesionado, Jorginho lesionado, estão de fora, se recuperando de lesão. Bruno Henrique e Everton Araújo cumpriram suspensão e Jorge Carrascal virou dúvida após ter um edema ósseo na região da costela. Ou seja, são esses jogadores que não irão jogar contra o São Paulo e é ali praticamente uma dor de cabeça para o técnico Felipe Luiz, né, galera? Porque se trata de jogadores bastante importantes. Além deles, o zagueiro Léo Ortiz segue sendo dúvida para o confronto contra o São Paulo na próxima quarta-feira, às 9h30, na Vila Belmiro, em Santos, galera. Ou seja, o Flamengo vai ter uma baixa ali bastante importante e, querendo ou não, galera, é um jogo importante porque o Flamengo briga ponto a ponto com o Palmeiras ali no Brasileirão. Mudando de assunto, galera, ó. E continuando aqui falando de Flamengo, deixa eu falar, rapaziada, sobre o jogo de ontem ainda, porque Flamengo teve um jogador expulso, Flamengo teve o Everton Araújo expulso, que entrou no segundo tempo, e assim que entrou, galera, pouco tempo depois, assim como o Alacian, o Everton Araújo foi expulso por uma entrada, galera, violenta no jogador, rapaziada, do Sport. E muitos estão comparando ali o lance do Everton Araújo com o lance do Gustavo Gomes, galera. O Gustavo Gomes também teve praticamente o mesmo lance, só pegou o cartão amarelo. E na situação do Everton Araújo foi totalmente diferente. Dá uma olhada, galera, ó, no áudio que o VAR soltou, olha só. A CBF divulgou o áudio do VAR no lance da expulsão do volante Everton Araújo do Flamengo durante a vitória da equipe carioca sobre o Sport ontem pelo Brasileirão. O lance aconteceu aos 39 minutos do segundo tempo, 8 minutos após ele ter entrado em campo, galera. O volante flamenguista foi para uma disputa com o Ramon do Sport, deu um chute na bola, mas acertou as travas da chuteira no joelho do adversário. O árbitro, Fernando Antônio Mendes, deu o cartão amarelo em campo e ele foi chamado por Rafael Trace, VAR da partida, para checar o lance e mudou sua decisão, galera. Olha só o que o VAR falou, dá uma olhada. Ele chuta a bola e a perna vem no joelho e fica com a perna em riste ainda. Continua esticada. Para mim, houve intensidade. Ele podia ter evitado o contato final, mas mantém a perna e vira. Ou seja, foram essas situações aqui que fizeram o árbitro mudar de ideia e retirar o cartão amarelo que deu para o Everton Araújo e deu vermelho direto para ele, galera. Consequentemente, muitos torcedores rubro-negros assimilaram o lance do Everton Araújo com o jogador do Sport e assimilaram o mesmo lance do Gustavo Gomes com outro jogador, rapaziada, que eu não tô lembrando agora, porém é o mesmo lance, só que formas de cartão diferentes, rapaziada. No lance do Gustavo Gomes, o juiz simplesmente deu o cartão amarelo, não foi chamado no VAR e não expulsou o Gustavo Gomes, só que no lance do Everton Araújo, o juiz deu amarelo e o VAR chamou para expulsar o jogador, rapaziada. Ou seja, são dois pesos e medidas diferentes, né, rapaziada? Essa é uma situação que a todo momento tem gente querendo favorecer o Palmeiras e prejudicar o Flamengo. Bom, galera, ó, eu vou ficando por aqui, mas quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela força top, aquela ajuda, rapaziada, que só vocês sabem dar. E se vocês não é inscrito ainda, já se inscreve, galera, dessa força, dessa moral top que só vocês aí sabem dar, rapaziada. Valeu!